Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, hoje é segunda-feira, seja muito bem-vindo a mais um especial em informação. Como é habitual, terá aqui a informação diária na SBT e também no Facebook, portanto sejam todos bem-vindos. O furacão Aida alcançou a costa do Louisiana, no sul dos Estados Unidos, e derrubou árvores e edifícios e causou cortes de luz. Há ainda a lamentar a morte de um homem de 50 anos. Teme-se agora que o Aida possa despejar em New Jersey entre quarta e quinta-feira, portanto amanhã e depois, cerca de 7 polegadas de chuva. Pelo menos uma morte, diversas inundações e cortes de eletricidade em várias regiões do sudeste dos Estados Unidos. Este é o rastro para já do furacão Ida, entretanto enfraquecido para uma tempestade tropical, ainda assim perigosa, avisam as autoridades americanas. A vítima mortal relacionada com o furacão terá sido atingida pela queda de uma árvore nos arredores de Baton Rouge, cidade do estado da Louisiana, onde o Ida chegou domingo à tarde. Os ventos foram muito fortes e o alerta de inundação manteve-se alto. Durante a noite, as autoridades mobilizaram diversos barcos para socorrer as vítimas da intempérie. Por exemplo, na cidade de Slidell, onde a maioria dos bairros ficou debaixo de água. O receio de uma forte subida das águas sentiu-se sobretudo neste hotel da Baixa de Nova Orleans. Esta funcionária explicava durante a noite que o hotel é um dos edifícios antigos restaurados nesta zona. Fica abaixo do nível do mar e por isso é muitas vezes inundado pela água. A intensidade da chuva dava algum alívio a Jennifer Simmons, confiante de que as bombas iriam ser capazes de responder à subida da água. A verdade é que o Ida parece estar agora a dar tréguas. Apontado como o mais forte furacão a atingir a Louisiana desde o Katrina há 16 anos, o Ida prossegue como tempestade tropical pelo estado do Mississippi, agora com ventos na ordem dos 70 km/h. Portanto, a preocupação a ter amanhã e depois da manhã é, como já sabe, tentar tirar do seu quintal ou jardim tudo aquilo que possa voar, digamos assim, ter muito cuidado com as inundações e, sobretudo, colocar os seus veículos, os seus carros, vive numa zona baixa, numa posição superior para que não tenham problemas com o seu carro. É muito importante que o faça. Portanto, amanhã e depois, com uma situação mais complicada no que diz respeito ao tempo. Por causa de um furacão que se chama Aida, em inglês, Ida, em português. Bem, o presidente Joe Biden afirmou que os esforços de busca e resgate estão em andamento. O presidente dos Estados Unidos, ele refere-se a este furacão, acrescentou que os esforços de busca e resgate já estão a decorrer, tendo sido ativados mais de 5.000 membros da Guarda Nacional dos estados de Louisiana, Mississippi, Alabama e Texas para apoiar essas operações. O governador do Louisiana sublinhou que o estado ainda está em modo salvar vidas e alertou que o número de mortes provocado pelo Aida pode subir consideravelmente. Temos um alerta SBT relacionado com o Afeganistão. Sabe-se agora que o líder do Comando Central dos Estados Unidos, Kenneth McKenzie, anunciou que o último avião C-17 saiu do aeroporto de Cabul a 30 de agosto às 3h29, horário da costa leste dos Estados Unidos. Os 20 anos de presença militar norte-americana no Afeganistão terminaram de modo caótico e frenético. Há promessas de que quem quiser sair ainda poderá fazê-lo. É importante referir que no último avião embarcaram o embaixador dos Estados Unidos, portanto, no Afeganistão, e também um general. Mas no que diz respeito a quem queira sair, já poucos acreditam nisso. Tenho também esta informação. Os Estados Unidos retaliaram contra o autoproclamado Estado Islâmico. Os militares norte-americanos bombardearam com drones, já sabe, o local onde estaria um membro do grupo extremista. O Comando Central dos Estados Unidos revela que terá morrido uma pessoa no Estado Islâmico
e que não há registro de mortes civis, embora, por sua vez, alguns meios de comunicação digam que há alguns civis que morreram neste ataque. As operações de retirada do Afeganistão vivem os últimos dias com a ameaça de novos ataques, como o de quinta-feira, a pairar. A partir da manhã, dia 31 de agosto, nenhum militar estrangeiro pode permanecer no país. O presidente norte-americano Joe Biden já garantiu várias vezes que esse prazo é para cumprir. O Reino Unido deu a retirada por completa, enquanto os aviões de transporte militar norte-americanos continuam a descolar quase sem interrupções do aeroporto de Cabul. Ontem, um ataque de um drone norte-americano contra um carro alegadamente carregado de explosivos matou pelo menos uma pessoa. As autoridades norte-americanas dizem que esta ação impediu um novo atentado mortífero, mas no Afeganistão há notícia de vítimas civis causadas pelos ataques. Os Estados Unidos estão a investigar estas alegações e emitiram um comunicado em que lamentam eventuais baixas entre a população. Explosões numa área residencial da capital afegã terão morto várias pessoas. Segundo os locais, foram os rockets lançados pelos norte-americanos a causar essa destruição. Um homem diz que um rocket atingiu uma casa e matou a frio pelo menos 6 ou 7 pessoas. Outra testemunha conta que viu um rocket cair num edifício. Os talibãs, que agora detêm o poder no Afeganistão, aumentaram a segurança e prometem não deixar o Daesh atuar no país. Quem vive aqui está agora encurralado entre o regime islâmico e esta nova ameaça terrorista, com cada vez menos hipóteses de entrar num voo de evacuação. Contudo, o grande problema do Afeganistão são as várias fações islâmicas relacionadas com os talibãs, que têm vários, grupos que são antagónicos entre si, e também a questão do Daesh, Capa, portanto, este é um dos grupos que também atua e é talvez o mais radical deles todos, embora haja outros. Portanto, neste momento a comunidade internacional está muito preocupada porque não sabe como é que vai ser o novo governo do Afeganistão. Se com os talibãs mais conservadores, se com os talibãs menos conservadores. E aí poderá estar em causa o futuro, a estabilidade e a paz naquele país. O presidente norte-americano homenageou ontem os 13 soldados dos Estados Unidos mortos num ataque suicida junto ao aeroporto de Cabul. As vítimas mortais, com idades entre os 20 e os 31 anos, eram oriundos da Califórnia e de Massachusetts. É importante referir também que há também vítimas de outros estados norte-americanos. Depois da promessa de vingança, a homenagem, Joe Biden liderou uma cerimónia privada para receber os corpos dos 13 soldados norte-americanos que perderam a vida no ataque de quinta-feira junto ao aeroporto de Cabul. A cerimónia na base aérea de Dover também contou com a presença de familiares das vítimas. O presidente dos Estados Unidos fez uso da palavra para elogiar os falecidos, descrevendo-os como heróis que efetuaram o derradeiro sacrifício para permitir a saída do país de 117 mil pessoas em risco. O ataque reivindicado pelo Daesh provocou ainda vários feridos entre o exército norte-americano. Os soldados a necessitar de assistência hospitalar foram já transferidos para a Alemanha. O Estado Islâmico reivindicou já um novo atentado com o lançamento de 6 rockets que tinham como alvo o aeroporto de Cabul. As informações sobre o número de vítimas ainda são contraditórias e as últimas notícias indicam que podem ter morrido 10 pessoas, na sua maioria crianças. O Estado Islâmico reivindicou hoje o lançamento de 6 rockets que tinham como alvo o aeroporto de Cabul, onde prosseguem as operações de retirada de civis do Afeganistão. Num breve comunicado, divulgado pelos seus canais de propaganda na internet, o Estado Islâmico da província de Khorasan afirmou que os soldados do Califado atacaram o aeroporto internacional com 6 rockets, tipo Katyusha, que atingiram os seus alvos. No entanto, o comunicado, cuja autenticidade não pôde ser comprovada, não especifica quais eram esses alvos nem os danos causados pelo ataque. Por seu lado, o porta-voz talibã Bilal Karimi afirmou que vários rockets foram disparados em direção ao aeroporto de Cabul e que, na sua maioria, aterraram em áreas desocupadas e não causaram vítimas. Por sua vez, um dirigente da área de Khuragabara, em Cabul, indicou que um dos projéteis atingiu uma casa em Cabul e fez 10 mortos e 5 feridos, na maioria crianças.
Agora, sabemos que há 10 residentes mortos e 5 feridos no ataque com projéteis de ontem. A maioria das vítimas mortais e dos feridos são crianças que se encontravam numa festa familiar, referiu o porta-voz da organização. Entretanto, Bilal Karimi situou por agora em 7 o número de mortes nesse ataque, embora indicando que ainda não está concluída a investigação ao que aconteceu. Várias fontes dos talibãs asseguraram que estas vítimas civis ocorreram devido ao impacto de um dos rockets que tinham como alvo o aeroporto e não têm qualquer relação com o bombardeamento no domingo por um drone norte-americano de um veículo em que supostamente seguiam em direção ao aeroporto jihadistas do Estado Islâmico carregados de explosivos e que representava uma ameaça iminente, segundo o exército dos Estados Unidos. A Casa Branca informou posteriormente que as operações dos Estados Unidos de retirada de civis norte-americanos e afegãos prosseguem hoje, sem interrupção, no aeroporto internacional Hamid Karzai de Cabul, após o ataque. Os Estados Unidos alertaram para ameaças credíveis contra o aeroporto da capital afegã, onde se concentram as tropas norte-americanas e onde na quinta-feira o Estado Islâmico perpetuou um atentado bombista que fez pelo menos 170 mortes. Portanto, já lhe demos conhecimento que o último avião com militares americanos já saiu de Cabul e que levava no seu interior o embaixador dos Estados Unidos naquele país e também um general Mackenzie. E, portanto, refiro, ficaram para trás cerca de 250 norte-americanos que decidiram não embarcar de regresso aos Estados Unidos. Bem, agora vamos para uma área que talvez interessa com certeza à maioria dos norte-americanos e também das comunidades portuguesas, isto em relação à Covid-19 e à União Europeia. A União Europeia recomenda que os Estados-membros estabeleçam restrições nas viagens provenientes dos Estados Unidos. O país foi retirado da lista de viagens seguras da União Europeia por causa da Covid-19 e vão ser estabelecidas quarentenas para viajantes não vacinados. A União Europeia está a recomendar aos seus 27 países membros que restabeleçam as restrições aos viajantes americanos, uma mudança que afetará principalmente as pessoas não vacinadas. As autoridades decidiram esta segunda-feira retirar os Estados Unidos da lista segura do bloco de países cujos residentes não deveriam enfrentar restrições de viagem. Mas a mudança vem com várias advertências. A recomendação não é juridicamente vinculativa e cabe a cada Estado-membro decidir se a implementa. As autoridades sustentaram que se os países europeus aceitarem a prova da vacinação, devem continuar a admitir viajantes inoculados, independentemente de onde sejam, desde que tenham recebido em regime completo uma vacina aprovada. As restrições podem variar de Estado para Estado, mas é amplamente esperado que os americanos totalmente vacinados ainda mantenham acesso à União Europeia sem qualquer restrição. Os níveis de vacinação em muitos países europeus ultrapassaram já os dos Estados Unidos, já que a variante Delta, hipercontagiosa, alimentou uma quarta onda de infecções. No entanto, é importante referir que cada Estado vai optar pela sua própria decisão em relação à entrada de norte-americanos em território português. Portanto, aguardamos a decisão do Governo de Portugal em relação à necessidade de receber passageiros ou turistas totalmente vacinados ou não. Isso é, de facto, a notícia à qual nós vamos estar atentos para os próximos dias. E são 6 países que saem da lista dos países seguros. Os Estados Unidos, portanto, veja bem, Israel, Kosovo, Líbano, Montenegro e Macedónia do Norte. Agora a guerra debate-se entre as companhias aéreas, que são totalmente contra esta ideia, porque consideram que barrar visitantes na maior economia do mundo será um golpe para as companhias aéreas e para as empresas de viagens que defendem a reabertura total das rotas transatlânticas. Por sua vez, Massachusetts vive o mesmo drama de muitas outras comunidades neste país, com gente indecisa que não se quer vacinar. Jorge Moraes está connosco já em direto. Como é que estão as nossas comunidades no que diz respeito à Covid-19, Jorge? Estão a ser teimosos ou não? Eu acho que nós estamos um bocadinho preocupados com as notícias que nos surgem diariamente, não é? Por esta altura, talvez pensávamos que poderíamos estar numa situação bem melhor, em termos de convívio social. Não tem acontecido, as pessoas continuam um pouco retraídas, porque
É melhor usar máscara, não se usa, vamos usar. Quem é que está vacinado, quem não está. Ainda no passado fim de semana houve uma grande clínica de vacinação aqui em New Bedford, sexta, sábado e domingo, com vários prémios, várias coisas para incentivar as pessoas. E há uma preocupação porque ainda há muita gente não vacinada nesta zona, como falámos a última vez. Não sei o que é que poderemos fazer mais para que as pessoas compreendam que é possível. Este fim de semana o Dr. Fauci disse que inevitavelmente vai ser necessário a terceira dose, como é conhecido a nível nacional. Portanto, eu não sei o que é que as pessoas estão à espera. Se não formos nós a fazer um esforço para voltarmos à normalidade, eu não sei o que é que pode acontecer, porque nós também estamos a enfrentar algumas variantes e isto está a condicionar um bocadinho a nossa liberdade também e a saúde pública. Ainda hoje a tua estação mencionou o facto de poder haver restrições na ida para Portugal, por causa da não reciprocidade. Isso também preocupa quem vai a Portugal, porque terá que fazer quarentena, no caso dessa ser uma exigência da União Europeia, não é verdade? Exatamente, ainda no sábado falei com um ouvinte nosso que ia embarcar para os Açores naquela noite de sábado, mas não tinha recebido o resultado do teste que tinha feito e queria fazer um teste no aeroporto. Imagina só, para 4 pessoas um teste a $200 são 800 paus, como se diz na América. Portanto, aqui está uma situação também complicada. Não temos a nossa liberdade de decidir quando podemos viajar ou não, porque esta condicionante da vacina e aquele nosso ouvinte que foi para São Jorge, para sair de Boston teve que pagar para ele, para a esposa e para 2 familiares, $200 cada um, são 800 paus. É uma fortuna. E já agora diz, nos restaurantes, como é que está a situação no setor? Luís, os restaurantes estão a trabalhar, eu acho, com muito cuidado e com muita higiene. Há essa consciência de que realmente é preciso ter cuidado. O que se nota aqui também é que há falta de emprego, portanto, falta de empregados, melhor dizendo. As pessoas estão aflitas. O problema é esse. As pessoas estão aflitas, portanto, há mais pessoas a ir ao restaurante, os cozinheiros não estão a dar vencimento, as pessoas que atendem à mesa também continuam a não querer trabalhar, ou falta de emprego, e não sei o que é que se passa. Isto não é só na restauração, em várias áreas. Portanto, a América, neste momento, está a atravessar um problema que até agora não tínhamos, que era falta de mão de obra. É exatamente o que se passa por aqui e praticamente por todo o mundo. Também não sabemos o que é que se passa. Vamos lá ver se depois destas moratórias acabarem, se as pessoas voltam depois ao trabalho. Espero bem que sim. Eu acho que aí também falta um bocadinho a imigração, que não está a funcionar neste momento. Sim, claro. Há muita gente que vem para cá tentar um melhor nível de vida. Claro. Há o caso também dos imigrantes que não estão, legais. Eu acho que falta aqui muita coisa em termos de imigração. Por exemplo, devíamos dar uma oportunidade àqueles que precisam de uma identificação para trabalhar. Há muita gente com vontade, há muita gente boa, e estas pessoas merecem uma oportunidade. Esta é a minha opinião e é nisso que realmente a América ainda não se debruçou seriamente para um assunto que iria ajudar imenso, não só na restauração, não só em escritórios, em outras áreas, mas acima de tudo na agricultura. Exatamente. Nós dependemos muito da agricultura. Na Califórnia há pessoas aflitas com uma falta enorme de mão de obra também, porque as pessoas que não estão documentadas têm algum receio em se expor neste momento. Muito obrigado, Jorge. Temos o mesmo problema por estas áreas em relação ao emprego. Há menos empregados, há menos funcionários. Também nos debatemos com esse problema. Em relação às viagens para Portugal, às quais eu me referi há momentos, no que diz respeito à reciprocidade e à imposição da União Europeia em aceitar ou não turistas dos Estados Unidos, portanto, baseando apenas as viagens, consideradas essenciais, mas nós temos um quadro que vamos mostrar e que nos diz, cá está, é uma importante informação de viagens para Portugal ainda em execução. Portanto, o tal teste PCR, que deve ser feito 72 horas antes, e também o teste antigénico pode ser feito 48 horas antes. Aliás, o St. James Health Clinic, na Lafayette Street,
está perfeitamente habilitado a fornecer-lhe estes, ou aplicar-lhe estes testes, de modo que possa viajar em segurança com 72 horas antes. E isso é muito importante. Agora, vamos falar dos teimosos. Mark Bernier, de 65 anos, morreu após uma luta de semanas contra o coronavírus. Era um locutor de rádio e, para já, é o terceiro locutor de rádio conservador que se manifestou contra as vacinas. Era um dos pilares das rádios de Daytona, na Flórida. Também Caleb Wallace, o fundador do San Angelo Freedom Defenders, um grupo pela defesa das liberdades individuais, que recusava o uso de máscara, morreu no passado sábado com Covid-19 aos 30 anos de idade, depois de se recusar a ser inclusivamente testado para a doença. E estes são, de facto, os problemas que dos quais nós falamos aqui muitas vezes. Situação que gera uma grande controvérsia, mas que define apenas a morte ou a vida. É só escolher. Em Portugal, o nosso país, somou nas últimas 24 horas mais 1.072 infectados e 9 mortes relacionadas com a Covid-19. Portanto, a taxa de incidência desceu. Já o número de internamentos, esse voltou a aumentar. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 9 mortes e 1.072 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 705 doentes, mais 7 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 149 doentes, mais um do que ontem. Por regiões, no Norte foram reportados 481 novos casos e 2 mortes. No Centro foram contabilizadas 88 infecções e 2 vítimas mortais. Lisboa e Val do Tejo soma 281 contágios e 3 óbitos. No Alentejo, há mais 73 infectados e 1 morto. E no Algarve somaram 127 novos casos e também uma vítima mortal. Nos arquipélagos, os Açores registaram mais 8 infecções e a Madeira soma 14 novos contágios. A taxa de incidência desceu, a nível nacional é de 297,7 e no continente é de 303,3. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, desceu para 0,98 a nível nacional, mas manteve-se em 0,99 no continente. Já deve ter ouvido dizer que mais de 90% das infecções em Portugal são da variante Delta. Mas em Portugal hoje surgiu o primeiro caso da variante da África do Sul. É uma variante que tem várias variantes e é extremamente perigosa. O primeiro caso foi detectado hoje em Portugal. Em França, milhares de pessoas protestaram as medidas tomadas pelo governo para combater a pandemia. É assim em Paris e também noutras cidades francesas. Voltou a haver protestos este sábado contra o uso do passe sanitário. Vejam bem. Em França não acabam os protestos contra o passe sanitário e este sábado, pela 7ª semana consecutiva, dezenas de milhares de pessoas voltaram a encher as ruas de Paris e de outras cidades francesas, como Rennes, Toulouse, Lyon e Nice. Na capital, vários grupos começaram a concentração ao início da tarde. Falaram em escândalo, liberdade e resistência e na propaganda dos média e do governo sobre a vacina contra a Covid-19. Nas últimas 2 semanas, a onda de manifestações registrou um claro declínio, mas as autoridades esperavam para este sábado entre 140 e 180 mil manifestantes em todo o país. O Ministro da Saúde disse esta semana que o passe pode ser prolongado para além de 15 de novembro, o limite estabelecido por lei, se a Covid não desaparecer da vida dos franceses. Entretanto, o Dr. Fauci, que é o consultor do presidente Biden para a área da epidemiologia, disse hoje que vai ser necessário que as pessoas tomem uma 3ª dose da vacina, ou o chamado reforço. Portanto, esta foi, o último conselho do Dr. Fauci em relação a este assunto. Os israelitas, por sua vez, já começaram a aplicar a 3ª vacina, o chamado reforço que é necessário. Há pouco falámos também das companhias aéreas que estão a sofrer e sofreram e sofrem
o problema da falta de passageiros e das restrições que muitos países fazem a outros países. Acontece que a União Europeia já está a falar na restrição de cidadãos norte-americanos no que diz respeito ao futuro, na medida que a variante Delta continua muito ativa nos Estados Unidos. Por isso mesmo, veja bem, a Companhia Aérea Nacional da Itália, a Alitalia, está prestes a fazer o seu último voo. A Alitalia anunciou esta semana que a companhia aérea vai encerrar as operações no dia 15 de outubro. O fim da Alitalia não é surpreendente, já que a empresa tinha declarado falência em 2017. A chegada da pandemia paralisou a maior parte das viagens da companhia aérea, prejudicando ainda mais a sua capacidade de recuperação. A empresa anunciou que não vão ser vendidos mais bilhetes para voos com partida a partir do dia 15 de outubro. E refere ainda que todos os clientes que já reservaram voos após esta data irão receber um e-mail sobre como receber os seus reembolsos. Os clientes terão disponíveis a opção de remarcar o voo para uma data anterior ou obter um reembolso total. Ainda assim, com o fecho da Alitalia, o país já tem programada a reabertura de uma nova companhia aérea nacional na mesma data. A estatal Itália Transporto Aéreo começou já a vender bilhetes e vai começar a operar ainda durante o mês de outubro. A empresa comprou 52 dos mais novos aviões da frota da Alitalia e planeia chegar às 105 aeronaves até 2025. O ITA não anunciou ainda a lista completa de rotas, mas sabe-se que voos para Roma e Milão, de Nova York, Boston e Miami estão na lista de destinos. Fecha uma, abre outra. É assim. A Associação Cívica Anthony Campos entregou este fim de semana cerca de 600 mochilas com material escolar a crianças das escolas públicas do bairro Leste. A nossa reportagem esteve presente no Little League, na Chestnut Street, em Newark. A Associação Cívica Anthony Campos liderou uma vez mais uma sessão de distribuição de mochilas com materiais escolares a centenas de crianças no Ironbound. Campos organizou a distribuição em 4 locais diferentes do bairro. O primeiro teve lugar na Associação Mantena, na Ferry Street, onde compareceram centenas de crianças das escolas públicas de Newark, facto que surpreendeu a Associação de Anthony Campos e que teve a oportunidade de justificar a presença de tantas crianças. We all know children are our future, right? Yeah. So at least give them the chance to start equally with everybody else and maybe do better. So the last thing that they should ever have to worry about is, well, do I have a bag, or do I have a pencil, or do I have a notebook? No, they have all that. So that, combined with the community, will give them the edge to succeed, because at one point, they're the ones that are going to be helping us, right? We're here now doing our thing, but the future, of course, is the children. So it's the least we could do. It's the least anybody could do. Mais tarde, pela 1h, a distribuição teve lugar no Little League, na Chestnut Street, com algumas centenas de famílias a estar presentes, famílias que precisam deste apoio e ajuda para os mais pequenos. Pensas que é importante que os políticos se preocupem com o futuro das crianças do bairro? Sim, que é muito importante para ajudar a comunidade e os garotos terem o que precisam para continuar na vida, para ir para a escola. É muito importante ajudar as famílias, especialmente as famílias imigrantes, ajudá-las a dar materiais para a escola, que é a coisa mais importante que há, eu penso. Então eu sinto muito feliz e sinto-me bem por estar aqui e a ajudar estas crianças e os pais a dar estes materiais. Ótimo. Estás de máscara, o que significa que também é um incentivo para as crianças a poderem ter um ano letivo mais seguro, não é? Sim, claro. Depois não é só para a minha segurança, mas para a segurança dos outros. E agora acho que as crianças também vão voltar para a escola, acho que têm que saber que é importante usar a máscara sempre na escola para proteger os outros. Outras distribuições ocorreram no passado sábado, com a promessa de Campos em estar atento aos males do bairro, como a falta de iluminação, o lixo e a segurança, que preocupam as populações. I was born and raised here, I still live here, I love this community. But you have to face facts. We're not getting everything that we deserve right now. And I think collectively, with all of us sticking together, we will make this a better place. By making it a better place, I'm bringing it back to what I said the first time.
you're making it better for the family and for the kids. So everything's tied together. Anthony Campos deverá apresentar a sua candidatura a vereador do Bairro Leste entre setembro e outubro, ainda que recuse confirmar esse seu desejo. Bem, vamos agora ao desporto. O desporto que mais tarde, a partir das 8h15, sensivelmente, estará aqui no estúdio da SBT com a moderação de Ricky Durães, o Canto Direto e os comentadores residentes da SBT que vão debater a jornada anterior e também algumas contratações na medida em que estamos nessa altura. No entanto, Valentino Lázaro já está em Lisboa e vai mesmo reforçar o Benfica. O ala direito vai ser emprestado por 2 temporadas com uma opção de compra válida obrigatória de 8,5 milhões de euros. Lázaro vai ser assim mais uma opção para o lado direito, a defesa de Jorge Jesus, que já conta com Gilberto, Diogo Gonçalves e André Almeida. Também a polícia grega confirma ter detido um estrangeiro acusado de violar uma menor, que, segundo a imprensa grega, será Ruben Semedo. Através de comunicado, as autoridades helénicas revelam que o procedimento foi levado a cabo na noite de domingo, havendo ainda outro suspeito no processo. Na mesma nota, a polícia adianta que Ruben Semedo está em prisão preventiva e assim permanecerá até conhecer as medidas de coação. Na Primeira Liga, Benfica e Porto ganharam, o Sporting empatou, mais pormenores, como já lhe disse, no Canto Direto daqui a pouco, a partir das 8h15, com mediação de Ricky Durães e os eventuais comentadores residentes no estúdio. Vamos agora, se me permitem, saber o valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. 0,84 para o euro, 1,17 na venda, isto na Europa, e também no Brasil 5,21 em relação ao real, 0,19 na venda. E como o tempo vai mudar, a nossa querida colega Catarina Rebimbas pôs o dedo de fora e adivinhou mesmo que amanhã e depois vamos ter para aí um vendaval de chuva. Portanto, como já lhe disse, vai chover muito amanhã e depois. São os restos do furacão Aida, ainda que a previsão de 8 ou 6 a 10 polegadas de chuva possa não ser totalmente para esta área, mas sim em várias áreas de New Jersey. São as chamadas bolsas de chuva, que podem acontecer um pouco por todo o lado. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 86 graus, Filadélfia com céu nublado com 83 graus, Nova York com céu nublado com 85 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 85 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 83 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 83 graus, Miami com trovoada com 88 graus, Palm Coast com trovoada com 93 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 81 graus, São Francisco com sol com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Como já tive a oportunidade de ver no quadro, os próximos 2 dias dão praticamente chuva em toda a costa leste, sobretudo de Boston para baixo. Portanto, é o tal resto do furacão Aida que passou a tempestade tropical, entrou pela área de New Orleans, subiu a Memphis, Tennessee e depois voltou um pouco para a direita, para toda a costa leste. Vamos agora encerrar o espaço de notícias que habitualmente temos e todos os dias temos, para regressar daqui a alguns instantes. Portanto, fique connosco, fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods New Jersey. Costela de porco pacote familiar 2,99 a libra. Costeleta de novilho com osso 6,99 a libra. Camarão tigre com cabeça caixa de 1 libra 11,99.
Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Ananás fresco 2 por $7. Tomate tipo ameixa 1,29 a libra. Fiambre da Virgínia 5,99 a libra. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Seja muito bem-vindo à linha aberta. Já sabe que pode falar connosco através do telefone 973-264-1462. Não se esqueça que tem que baixar o volume da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Portanto, a partir deste momento pode fazer a pergunta que desejar, mas antes de começar eu tenho exatamente a resposta para um telespectador em função de um dos programas da semana passada, a data de validade da Carta de Condução Americana em Portugal. Perguntou-me o telespectador e eu teria dito 6 meses, o que não corresponde à realidade. Talvez o engano tivesse sido nosso. O máximo de tempo que pode estar com uma Carta de Condução em Portugal americana são 3 meses. Portanto, é o tempo de validação do seu passaporte. Portanto, em relação, já agora aproveito para lhe indicar, em relação ao cartão verde, menos de 1 ano, nunca mais do que isso, que é para não perder, e muito menos do que 1 ano, talvez entre 10 e 11 meses para não ter que responder a muitas perguntas que lhe podem fazer na imigração. O passaporte americano tem o máximo 3 meses em Portugal, já sabe, depois a partir daí, com o passaporte português tem o tempo que quiser, mas tem de proceder à aquisição de documentos portugueses que têm que ser trocados, entre eles a carta de condução, o cartão do cidadão e também o número de contribuinte se tiver património em Portugal. Lembre-se que na quarta-feira nós temos aqui, em direto a partir de Lisboa, o nosso advogado Nelson Trezo, que é especializado em direito sucessório e que nos poderá dar informações relacionadas com qualquer assunto que o Sr. telespectador queira ver resolvido. Portanto, pode fazer muito bem a pergunta que entender para a SPT através da nossa página ou então através do telefone para que nós possamos informar o Dr. Nelson Trezo sobre qualquer dúvida que queira ver esclarecida. Isso é muito importante. Em relação a outros casos relacionados com a troca de documentos, é importante saber que a informação que lhe foi dada
e nós demos essa informação aqui já há vários meses, sobre a possibilidade de poder trocar o seu passaporte em Portugal. Se vai com 2 semanas a Portugal e vai com passaporte caducado e tem que o renovar, eu devo informá-lo de que 2 semanas talvez não sejam suficientes para que possa proceder a essa mudança, a essa substituição ou essa renovação do passaporte. Porque a situação também é muito complicada e, portanto, há uma lista de espera considerável também em algumas lojas do cidadão. Eu tenho uma informação para si em relação a passaportes americanos de renovação. É importante que o senhor saiba que as renovações, como nós já lhe indicamos, estão a demorar entre 10 a 12, 16 semanas. No entanto, soubemos ontem que um dos nossos telespectadores foi a Boston e conseguiu no próprio dia, com o bilhete de viagem, obter o passaporte. Portanto, se tiver uma urgência, pense em Boston. Esta é uma dica importante. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite, como está? Boa noite. Diga, faz favor. Eu queria chamar a atenção do meio e do vereador. Sim. Sábado à tarde tivemos aqui uma festa aqui na minha, os vizinhos. Uhum. E começou à tarde e acabou às 8 horas da manhã. Meu Deus. Era um DJ a tocar. Aham. Eu chamei o noise control. É inacreditável. E isso aconteceu. Que ia mandar alguém, não mandaram ninguém. Isso aconteceu aqui no Ironbound, foi? Sim, senhora. Portanto, é importante. Em que rua é que a senhora vive, se não é indiscrição? Merchant Street. Portanto, já informou as autoridades logo na altura que havia barulho, não é? Sim, quando eu chamei o noise control, a senhora que me atendeu ao telefone, eu pus o meu celular para ela ouvir o barulho e ela disse, oh my God. Pois. Isso é o que... De manhã, isso é o que o Mayor... Sim. Isso era o que o Mayor... Chamei para a polícia de Newark. Uhum. E eles disseram, vou mandar alguém em... Não mandaram ninguém. Isso era o que os políticos... Chamar, sim. E expliquei o que estava a passar e eles disseram, se calhar enganaste no número. E depois passou-me para um senhor, eu falei com esse polícia e ele disse, eu vou aí. Não mandaram ninguém. Aí a festa continua no sábado, no domingo às 8, como umas 10 da tarde até à tarde. Se calhar foi um pequeno almoço também, deu direito a pequeno almoço e almoço. Mas isso é incrível, não há quem ponha controle a isso. É isso que eu chamo a atenção do Mayor e das entidades da cidade, que afinal de contas tenham mais em consideração as pessoas que vivem nesta cidade, neste bairro, para que essas situações não se repitam. Nós sabemos que há, portanto, preferências por uns restaurantes em detrimento de outros, mas isso não pode acontecer. De maneira que nós chamamos a atenção das pessoas, do Mayor, do vereador Amador, de todos aqueles que se interessam pelo nosso bairro, para que estas situações não tenham lugar. Não tenha problema em telefonar para o vereador Amador 973-733-3665 e dizer qual foi o restaurante que fez isso, para que de não facto... foi um restaurante, é uns vizinhos. São os vizinhos, ainda é pior isso. Pelo menos informe onde é que, não a mim, mas informe a variação, onde é que a senhora mora, onde é que são localizados os seus vizinhos, para que isso não aconteça. Porque senão no próximo sábado, no próximo domingo, vamos ter a mesma história, não é? Pois, o problema é que os donos das casas alugam as casas, saem daqui e não se importam. Pois, mas telefona ao vereador Amador a ver se ele tenta resolver o problema, para que isso não se repita. Porque a polícia supostamente teria que ir lá verificar ao fim de um quarto de hora, ou 10 minutos, ou 20 minutos, porque é a obrigação deles. De forma que, nesse aspecto, eu não posso perdoar uma situação dessas, em que a senhora esteve constantemente à espera e ninguém apareceu para ajudar. Ninguém aparece. É o problema que nós temos. Mas eu próprio vou tentar saber o que se passa sobre isso. Muito obrigado também, Ok, boa noite. O problema de restaurantes são, nós já sabemos, não é?
uns são mais favoritos do que outros. No que diz respeito a som doméstico, é aquilo que esta senhora estava a referir, a situação teria que ser investigada e teria esse som que acabar por intervenção da polícia. Eu tenho mais uma chamada em linha. Muito boa noite, em linha aberta, faz favor. Boa noite. Eu estava a telefonar, aliás, para uns americanos amigos meus que estão a ir a Portugal esta semana com a minha mãe, que ela é de idade, e iam levar a minha mãe lá para ela viajar em condições que tem quase 90 anos. E eles estão-me a dizer, para eu perguntar a você, que hoje havia uma lista que a EU disse que muitos países iam parar de deixar entrar americanos no país. Sim, sim. É Portugal um nessa lista? Não. A ideia é que os países do espaço Schengen, portanto, eles apertaram as restrições, mas cada Estado faz aquilo que muito bem entender. E Portugal, pelo menos, ainda não deu qualquer sinal, até este momento, de que os americanos não possam entrar como turistas em Portugal. Portanto, se vai para a semana, está perfeitamente à vontade de ir fazendo os testes que são necessários, como o senhor sabe, o PCR ou o antigénio, e ir de férias e ter cuidado apenas e tudo se resolve. Pelo menos por enquanto. Mais tarde, se a situação evoluir aqui nos Estados Unidos, então os países do espaço Schengen, que são da União Europeia, poderão todos ou não optar por apenas deixar entrar pessoas vacinadas no país. Mas ainda não é por agora. Portanto, esteja perfeitamente à vontade. Está bem? Obrigado. Nada, um abraço, obrigado. Eu queria também dizer que este fim de semana eu tenho essa imagem aqui no meu telemóvel, pena que não a possa reproduzir, mas este sábado, este domingo, eu tomei um pequeno almoço na Ferry Street com os amigos e quando olhei para onde estava um estabelecimento de venda de sapatos junto à igreja que vocês conhecem nas 5 esquinas, estava um grupo de pessoas a vender objetos no meio da rua, todos espalhados no passeio. Aquilo parecia mais Tijuana do que propriamente Newark, ou o Líbano do que propriamente Newark. Não devia ser autorizado. O IBID deveria ter em consideração que essas situações não se podem repetir na medida em que o estabelecimento está fechado e as pessoas, quem fez, quem vendeu, aproveitou a circunstância do estabelecimento estar fechado para vender as suas coisas, na rua, no passeio. Portanto, veja bem, atenção IBID, atenção cidade, vamos manter a cidade como ela é e como nós gostamos que seja no futuro. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, minha senhora, como está? Tudo bem? Bem, obrigado. E o Sr. Luís Pires? Estamos bem, muito obrigado. E então, o que é que tem para me dizer? Olha, era uma... A mim tinha-me informado, eu por acaso não sabia. Eu perdi o trabalho e era para ver se podia dizer que andava à procura de trabalho. E eu tomo conta de pessoas de idade. Sim, a senhora tem a sua televisão ligada e eu não estou a ouvi-la muito bem. Portanto, se baixar um bocadinho o volume da sua televisão, talvez eu o consiga ouvir. Faça lá isso. Está bem. Agora diga-me então, vá. Diga lá então. Boa noite, Sr. Luís Pires. Boa noite. Diga. Eu sou a Paula. Ok, Paula, diga. Eu já estou longe da televisão, mas ainda escuto muito. Ah, é? Está bem. E então, o que é que quer saber? A senhora está à procura de trabalho por aquilo que eu percebi, não é? Trabalho, sim. Eu fiquei sem trabalho esta semana e eu sou pessoas de contabilidade. E diga-me só, eu não lhe vou perguntar a idade nem nome, mas queria saber o que é que a senhora faz? Ou sabe fazer? Eu tomo conta de pessoas de idade. Toma conta de pessoas de idade. Reside... Sim, eu sou nurse's aide, ajudante de enfermeira. Reside em Newark, não é? Não, em Elizabeth. Não. Em Elizabeth. Pronto. Nós temos o seu número de telefone, vamos ficar com ele e eu faço aqui um apelo às pessoas que precisem de alguém para tomar conta de pessoas de idade, que têm conhecimentos de enfermagem e de tratamento de pessoas já idosas, que podem contactar-nos, porque nós vamos ficar com o seu número de telefone e vamos dá-lo a quem esteja necessitado de uma pessoa com o seu talento e com a sua profissão. Está bem? Sim, senhor. Portanto, ficamos com o seu número de telefone na produção já. Muito obrigado por ter chamado e agora vamos rezar para que a senhora
tenha alguém que se interesse por aquilo que sabe fazer. Está bem? Muito obrigada. Muito obrigado. E boa noite, Sr. Luís Pires. Muito obrigado. Muito boa noite. Mais uma chamada. Muito boa noite em linha aberta, faz favor. Boa noite. Sim. Olá. Olha, boa noite. Eu queria falar com o Sr. Luís Pires. Está a falar com ele. Estou aqui, eu, corpo e alma. Diga. Ai, ok. Desculpe. Boa noite, Sr. Luís Pires. Boa noite. Olha, era uma pergunta que eu tinha, se souber responder, se faz favor. Diga. Era o seguinte, eu tenho uma irmã em Portugal e queria saber como é que é mandar a reforma para lá diretamente para o banco, na conta dela, num banco português. Pode-se mandar a reforma dela? A reforma dela Sim. para um banco em Portugal pode, claro que pode. Portanto, é a senhora que é reformada nos Estados Unidos e que vive em Portugal, não é? Exatamente. É isso Ela mesmo. pode, exatamente, contactar a Segurança Social e pedir para que a sua reforma possa ser recebida em Portugal, mas já sabe que vai ser penalizada por isso, não é? E a penalização são quase 23% ou 24%, é muito dinheiro. Mas mesmo sendo americana? Não, americano nesse aspecto não. Se fosse imigrante, a penalização era de facto muito grande. Não, mas ela sendo norte-americano não tem qualquer problema. Pode contactar a Segurança Social e informar que a sua morada passa a ser aquela em Portugal, ou então o seu banco em Portugal, e portanto não tem qualquer problema. Ok. Não tem qualquer problema. Aliás, há muita gente que faz o que é mais simples fazer. Abre conta aqui nos Estados Unidos, faz o depósito aqui num banco e depois utiliza o cartão de débito em Portugal para levantar a reforma. O que é perfeitamente legal, não tem qualquer problema. Exato. Mas isso favorece mais as pessoas que não são norte-americanas, porque assim já não perde essa possibilidade dos 20 e tal %, percebe? Portanto, em relação a ser americana, portanto, não tem qualquer problema. É só mudar a morada com a Segurança Social. Tem que ligar para lá e dizer, olha, eu sou a tal pessoa, ou a senhora pode utilizar o nome da sua irmã, se é a sua família, não é? E dizer, olha, eu quero o meu dinheiro em Portugal, o que é que eu tenho que fazer? Eles dizem quais são os formulários que têm que preencher, a senhora preenche o formulário que é normal e depois espera que essa transação seja feita no mês a seguir ou nos meses a seguir. Está bem? Ok. Pronto, muito prazer em ouvi-la também. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu quando falei lá há pouco da reforma, é importante, há muitos imigrantes que não sabem. Há pessoas que vivem neste país há muitos anos, que sabem um bocadinho de inglês, isso é o suficiente. Por favor, naturalizem-se para que, se um dia forem para Portugal, não fiquem penalizados ou não sejam penalizados porque têm cartão verde e o dinheiro recebido em Portugal tem uma penalização muitíssimo elevada. Portanto, com passaporte americano tudo é muito mais fácil. Enquanto com cartão verde tem que vir cá em menos de um ano, com passaporte americano pode viver em Portugal em qualquer parte do mundo sem qualquer problema e sem qualquer penalização. Muito boa noite. Última chamada em linha aberta. Faz favor. Olá, boa noite. Diga. Boa noite. Estou a ouvi-la. Diga. Ok. Eu estava escutando uma senhora de Elizabeth que estava buscando trabalho sim. como home health. Sim. Há muitas companhias em Elizabeth, há como 3 ou 4. Care Finders, Bayada Healthcare e Confident Care, que ela pode aplicar, porque há muito trabalho, estão necessitando, eu trabalho também nessas companhias e estão necessitando muitas home health. Olha, eu já agora vou-lhe fazer uma pergunta, eu não sei se a senhora sabe, mas vou-lhe só fazer isto. Fazer esta pergunta, eles aceitam pessoas que não estejam legais ou não? Não, se não estão legais, não. Aí está o problema. Portanto, para já, se a senhora que me telefonou antes, que oferece os seus serviços como cuidadora de pessoas de idade e idosas, podem ir, por exemplo, ao Confident Care, é uma delas, a senhora falou-me mais duas. É Confident Care, yes. Bayara Healthcare. Bayara House Care, sim. E Care Finders. Care Finders. Eu faço este trabalho há 25 anos. É o meu trabalho. Então tem essa experiência toda. Portanto, aqui fica a informação dada por esta querida ouvinte que teve a amabilidade de nos ligar e nos dizer que há pelo menos 3 empresas em Elizabeth que procuram pessoal com essa especialização. Portanto, talvez muitas vezes pedem pessoas que falam inglês, outros não pedem, mas
isso depende da pessoa que está à procura de emprego e se tem ou não essas condições para tomar conta de idosos. Eles estão pedindo muita gente que fale português, porque não há muita gente portuguesa a fazer este trabalho. Claro. Temos muitos pacientes portugueses e estão necessitando. E os portugueses têm um carinho especial pelos mais idosos também, não é? Exato. Eu, neste momento, estou aqui ainda em Linden com uma senhora portuguesa, que eu trabalho das 7 da manhã às 8 da noite. Há muito trabalho, muito trabalho. E é um trabalho fantástico, não é? De devoção também. Eu não quero outro. Muitíssimo obrigado, minha querida amiga. Ok. Foi um prazer. Muito obrigado. E agora, se me permite, vamos fazer um pequenino intervalo, a gente já volta. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E como é habitual, eu queria cumprimentar todo o nosso auditório no Facebook, todos aqueles que estão connosco. Muito obrigado pela vossa participação, pelos comentários, pelas dúvidas, também pela interação entre uns e outros. Isso é sempre muito importante, porque este programa passou também a ser uma forma de nos aproximarmos uns dos outros com mais facilidade. Agora vamos aos aniversários, àquilo que nós chamamos Happy Birthday to You, e podemos dizer hoje claramente que não é preciso 6 dedos, são apenas 5 aniversários. Vamos lá. Parabéns a você. E agora, Júlia Guerra, 80 aninhos, veja bem essa cara, esse hoje. Muitos parabéns. Também a Maria Bastos, 75 anos, muito bem, portanto, espero que goze de muitos mais anos. Gabriel Torres, nosso querido amigo Pai Natal, são 55 anos de idade e um coração muito grande. Parabéns, Gabriel. O Lionel Silva, que faz 32 anos, parabéns, Gabriel, que tenha muitos anos e muitas felicidades. E o Emanuel Silva, que faz 32, com uma idade bonita, muito longe dos entas ainda está nos intas, portanto, muita felicidade, muitos parabéns. E agora os casamentos são 2, vamos lá ver quem é que conseguiu hoje ter mais anos de casados, portanto, fazer uma festa daquelas rijas com os nossos parabéns e as nossas felicidades. Fátima e António Fernandes, olha, 34 anos de matrimónio, muitos parabéns. Aqui vemos o casal feliz, radiante, mais novo e menos novo, eu não quero dizer mais velho, menos novo, também a denotar muita felicidade. Muitos parabéns, muito obrigado pelo vosso contacto, Fátima e António Fernandes. E agora temos a Fernanda e o João Tarrataca, de 46 anos de matrimónio, faltam 4 para as bodas de ouro, vejam bem. Aqui eles, o casamento, e agora a outra fotografia de cima, uma fotografia mais atual. Eles aqui estão. Portanto, sobreviveram estes anos todos com muita alegria, com muita felicidade e com muito amor. Portanto, muitos parabéns e muitas felicidades. E pronto, meus amigos, chegámos ao fim deste programa de informação e também da linha aberta. Fique já a seguir com o programa Canto Direto, daqui a alguns minutos, com o Ricky Durães e os comentadores residentes. Quanto a mim, eu volto na próxima quarta-feira. Tenha, portanto, uma muito boa noite e até amanhã, porque amanhã estará aqui o Ricky Durães. Tenha uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.